Hoje a Canção Nova está fazendo um dia especial, em uma reflexão e homenagem às mulheres, né? Porque amanhã, dia 8 de março, é Dia da Mulher, né? Então, parabéns para você que é mulher, que amanhã, né, é relembrada com carinho. Amanhã é meu aniversário também. Então, todo mundo me dá parabéns achando que é o Dia da Mulher, né? Então, eu ganho parabéns de todo mundo, fica tudo certo, né? Mas hoje, em especial, nós queremos refletir sobre o papel da mulher na nossa sociedade, nesses tempos de hoje. E Deus me deu uma graça muito especial de escrever esse livro aqui, olha. Mulheres Empoderadas do Espírito. Foi no tempo da pandemia, em que muitas vezes nós, se não estávamos na escala aqui, dos acampamentos, das missas, nós estávamos em casa. Então, foi um tempo muito propício para eu escrever um livro tão bonito e foi fruto também do meu TCC, quando eu terminei a teologia. Justamente foi esse tema, né? O papel da mulher na igreja. Quando eu terminei o meu curso de teologia, eu escrevi sobre a mulher e escrevi também esse livro. O que uma mulher cheia do Espírito Santo pode fazer por este mundo? Que uma mulher usada pelo Espírito Santo pode trazer de novo a esse mundo. Porque uma mulher que não é usada pelo Espírito, eu acho que a gente já sabe o que ela pode fazer e o estrago que ela também pode fazer neste mundo. Mas uma mulher cheia do Espírito, como Maria, mãe de Jesus, ela pode mudar o mundo. Pode mudar o mundo. O mundo onde você vive, o local, a casa, o trabalho, ela pode fazer a diferença. Edith Stein, uma das santas que eu cito nesse livro, ela diz o seguinte, que a mulher, ela tem um poder de humanizar, né? Um poder de trazer o mais belo da humanidade no lugar onde ela se encontra. Por isso, ela diz, a mulher pode ocupar qualquer profissão, desde que ela não perca a sua essência e desde que neste lugar ela possa fazer a diferença, essa humanização. A gente vê isso, não é? Quando a gente chega num lugar, a gente já arruma um vasinho de flor, uma toalhinha, a gente vê o que está faltando na casa, dá uma arrumada. A mulher tem esse jeitinho de humanizar, fazer aquele ambiente, daquele ambiente mais, um ambiente mais leve, mais de Deus. Isso se ela estiver repleta do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Graças a Deus, Deus me deu a graça de não somente escrever o livro, mas pregar em muitos encontros para mulheres, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também, neste tema. Mulheres empoderadas do Espírito. Um caminho, um percurso onde nós somos chamadas a nos conhecer, segundo uma frase de Santo Agostinho, conhece-te, aceita-te, supera-te. Um conhecimento, um aprofundamento, uma cura interior e um encontro com um significado para a sua vida. Mas também um encontro com o Espírito, que faz toda a diferença em nossas vidas, tanto das mulheres como dos homens, tá bom? Um homem também cheio do Espírito, ele vai longe. Um homem cheio do Espírito faz a diferença na sua casa, um pai, um profissional cheio do Espírito, assim como também uma mulher. Então, esse itinerário, ele muda a vida e o pensamento, a rota, né, de muitas mulheres. E, graças a Deus, eu recebi muitos testemunhos acerca desse livro. Tem grupos de mulheres no Brasil que fizeram um grupo de estudo sobre o livro. Elas tiveram vários encontros. No final, elas fizeram um encontro de final de semana para mulheres. Eu pude estar também. Então, foi uma bênção muito grande. Para mim, foi um grande presente. Se você pegar o finalzinho do livro, você vai ver as referências que eu pesquisei. São muitas referências, né? Como eu disse, foi um livro que eu escrevi na pandemia. Então, eu tive muito tempo de debruçar sobre esse assunto, de me envolver com ele e de pedir a Deus a graça que esse livro fosse um instrumento eficaz
na vida das mulheres. E eu partilho um pouquinho, né, com vocês, né? Nosso tempo é curto. Esse livro é um retiro de final de semana, mas eu partilho um pouquinho com você a beleza que ele tem. Começo com uma palavra de Deus que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu amo muito essa passagem, diz muito para mim e diz muito para muitas mulheres. O Senhor diz, através de Timóteo, no entanto, ele está dizendo da mulher, está se referindo à mulher, ela será salva pela geração de filhos, se perseverarem na fé, no amor, na santidade, com bom senso, unido à modéstia. Ou seja, o percurso da mulher nessa terra, se ela trilha um caminho com Deus, um caminho de santidade, e se ela gera filhos para Deus, ela será salva. Eu acredito que o céu está abarrotado de mães. Eu acredito. Porque o caminho de uma mãe, seja ela uma mãe que gerou no ventre, ou uma mãe que gerou filhos nesse mundo através do seu trabalho, da sua dedicação, né, do seu potencial humanizador, como eu disse, a sua presença humanizadora, essa mulher se encontra no céu. Desde que ela caminhe na santidade, com bom senso, unido à modéstia. Nós temos vários exemplos, né, de muitas santas mulheres de Deus que hoje estão na eternidade e deixaram aqui rastros, né, de Deus na sua maternidade. Você poderia citar uma delas, uma mãe que está no céu, já? Uma santa? Conhece alguma? Santa Rita de Cássia, Santa Mônica, Santa Brígida. Eu gosto muito de contar aquela história de Santa Brígida, principalmente quando eu prego sobre Nossa Senhora, que Santa Brígida, uma mãe mais mística, uma mãe que tinha uma intimidade extraordinária com Jesus. Ela também tinha filho problemático, né? Ela tinha um filho que era ateu. Veja, uma mãe santa, um filho ateu, parece que não combina, né? Mas para dizer que cada um tem o seu processo de conversão. E que Deus tem a hora de resgatar os nossos filhos. E que vale a pena toda a oração que você, que é mãe, irmã, tia, avó, faz pelos seus netos, sobrinhos, filhos. Santa Brígida tinha um filho ateu, que um dia foi para a guerra e morreu na guerra. E Santa Brígida, que tinha as suas conversas com o nosso Senhor, foi perguntar para Jesus: Jesus, e daí? Meu filho morreu sem se encontrar contigo, em estado de pecado. Jesus disse a ela: não. Quando seu filho morreu, minha mãe estava do lado dele. E ela o levou. E ela o buscou. Mas eu tenho que dizer também que o demônio também estava ali, naquele momento, querendo pegar a alma do seu filho e levar para o inferno. Só que a minha mãe disse a ele: esse filho aqui, ele me pertence, porque a mãe dele reza muitos terços por ele. E a mãe dele me consagrou a mim. Olha só, então você que é mãe, esposa, tio, avó, que reza aí pelos seus, né, pela sua família, não desista. Deus está dizendo hoje pela palavra: no entanto, ela será salva. Você, mulher, se você gera filhos para Deus, se você gera filhos para o Altíssimo, desde que você persevere na santidade, no amor, no bom senso e também na modéstia. A mulher, neste mundo, tem um papel muito especial. Aliás, eu quero trazer isso para você. Pegue comigo também o livro de Gênesis, no capítulo 2. É interessante também essa passagem. Gênesis capítulo 2, onde a gente vê ali a narração da criação da mulher. O Senhor disse, Gênesis 2, versículo 18.
não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor formou da terra todos os animais selvagens, as aves do céu, apresentou-os aos homens para ver como ele os chamaria. Cada ser vivo teria um nome que o homem lhe desse. E o homem então deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves, os animais selvagens, mas não encontrou uma auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um sono profundo e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das suas costelas, fechou o lugar com carne e depois da costela tirada do homem, o Senhor formou a mulher e apresentou ao homem. E aí ele disse, dessa vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que lindo, não é? Só que tem uma palavrinha assim que sempre me incomodou até eu descobrir o significado real dela, que está aqui, ali no versículo 18. Vou lhe fazer uma auxiliar. Quando a gente escuta isso, né? Puxa vida, Jesus, eu sou só uma auxiliar, né? Um auxiliar, parece que a gente é colocado num patamar um pouco menor, né? Mas é porque a tradução da Bíblia, né? Quando ela foi traduzida para o português, né, ela desmereceu um pouquinho a essência dela. Na verdade, essa palavra, né, ela significa Ezer. Diga comigo, Ezer. Você que é mulher, diga comigo, eu sou Ezer. Você sabe o que significa Ezer? Não? Mas por que você disse então? Porque eu confio em você, Rogéria, né? Ezer significa socorro de Deus. Nossa, né? Que bonito, né? Diga comigo, eu sou o socorro de Deus, né? Tem uma mulher do seu lado e diga para ela, você é o socorro de Deus. Olha que bonito, gente. O socorro de Deus. Aí a gente entende todas as outras coisas, entende também a nossa essência. É ou não é? Nós somos ou não somos o socorro de Deus? Em muitos momentos. Em muitos momentos. Nós somos o socorro de Deus na vida do homem. Quem é pai, esposo, quem tem irmã, sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Quando tem uma mulher do seu lado, uma irmã, uma esposa, uma mãe do seu lado, ela é um refrigério, um socorro de Deus, um cuidado para cuidar do homem. Não desmerecendo meus irmãos homens que estão aqui, que eu sei que muitos têm muitas capacidades e muitos dons, mas eu conheço muitos deles, em casa eu tenho 2 deles, né? E sei que muitas vezes, eu, também minha filha, nós somos um socorro de Deus em muitas horas. E aí a gente entende um pouco da nossa essência. Nós fomos formadas segundo o desígnio de Deus, para este mundo, não é para ser uma auxiliar, é para ser um socorro. E alguém que socorre, quem trabalha na área da saúde, sabe bem, é essa pessoa que chega na hora certa. Essa pessoa que sabe lidar com situações até mesmo muito difíceis, que precisam ser tomadas decisões muito, muito rápidas. Essa pessoa que traz muitas vezes o alívio, e eu vejo a minha mãe, vejo muitas mães e irmãs, como um alívio de Deus para a minha vida e para a vida de muitos homens, o socorro de Deus. Aí você entende a sua maternidade, você entende os dons que você tem, você entende que você é uma obra-prima de Deus. Você é o socorro. Como vai dizer Edith Stein, eu já citei, ela humaniza, ela faz a diferença. E cada vez mais nós precisamos ter esse papel. Não um papel que estraga, que deturpa, que é carregada de mal, que leva ao mal, né? Porque aqui na Bíblia, se a gente seguir a passagem, lá em Gênesis, capítulo 3, Eva vai ser seduzida
pela serpente. Vai ser lubridiada, enganada, né? Vão oferecer para ela um presente grego, né? Vamos assim dizer. E ela vai aceitar. Por que será que a serpente foi justamente em Eva? Porque a serpente já tinha a mira certa. Eu vou estragar o socorro de Deus. Eu vou estragar essa obra-prima de Deus. Porque o homem, ele olhou em todos os seres e não viu ninguém que lhe era a auxiliar que lhe correspondia. Não encontrou uma auxiliar que lhe correspondesse. Então ele estava se sentindo sozinho. Então eu começo a atacar aquilo que foi a ajuda de Deus para o homem, o socorro de Deus. E estragando o socorro de Deus, eu começo a estragar todas as outras coisas. Porque o homem e a mulher viviam bem no paraíso. Não foi o pecado, né, da sexualidade, foi o pecado da dúvida, da soberba. Por quê? Porque sereis como deuses, a vontade de se elevar muito acima até de Deus. Aí o pecado original entrou, mas eles viviam bem no paraíso, homem e mulher. E se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver logo em seguida ali, no capítulo 3 mesmo, o que a família, não é, de Adão e Eva colheram como fruto ainda do pecado. Não é? Tiveram Caim, Abel, entrou a inveja, o ciúme, um matou o outro, né? Caim, ele se encheu de inveja. Tantas coisas erradas foram acontecendo naquela família. Por quê? Porque o pecado original entrou, manchou o socorro de Deus, manchou também o coração do homem. Por isso a gente tem que fazer o caminho contrário. Eu preciso resgatar a minha essência. A minha essência é ser neste mundo luz de Deus. É fazer a diferença. Interessante que no final do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, ele escreveu uma carta, eu trouxe até aqui imprimida, uma carta às mulheres. E essa carta às mulheres, na conclusão do Concílio Vaticano II, ela é surpreendente. Você pode pegar depois para você ler. Ela é bonita e fala a nós, mulheres. Ele vai dizer assim: e agora, é a vós, mulheres, que vos dirigimos. Mulheres de todas as condições, jovens, esposas, viúvas, a vós também virgens consagradas, mulheres solteiras, vós constituís a metade da família humana. E ele vai dizer: é agora, a hora vem, a hora chegou em que a vocação da mulher se realiza em plenitude. A hora em que a mulher adquire na cidade uma influência, um alcance, um poder jamais conseguido até aqui. Veja, olha o que ele vai dizer. E é por isso que neste momento em que a humanidade sofre uma profunda transformação, as mulheres impregnadas do Espírito do Evangelho podem tanto ajudar a humanidade a não decair. Quando é que foi falado isso às mulheres? Após o Concílio Vaticano II, onde também sobre a igreja houve um grande derramamento do Espírito. Ele vai dizer: uma mulher impregnada, uma mulher empoderada, cheia do poder do Espírito, ela pode ajudar a humanidade a não decair. Ela pode ser um instrumento eficaz. Ele vai dizer aqui, né? Reconciliai os homens com a vida e, sobretudo, velai, nós vos suplicamos, sobre o futuro de nossa espécie. Tendes que deter a mão do homem que, no momento de loucura, tentasse destruir a civilização humana. Então, mulher, o Papa Paulo VI, aqui impregnado sobre o Espírito que pairava sobre o Concílio Vaticano II, ele deu a nós, né, uma grande tarefa.
A grande tarefa que Edith Stein também disse em seus escritos, de levar a humanidade a esse processo de humanização, de volta à sua essência. E ainda não acaba, ele vai dizer aqui, olha, mulheres que sofreis provações, finalmente vós que estáis junto ao pé da cruz, a imagem de Maria, vós que tantas vezes através da história tendes dado aos homens a força para lutar até o fim, de testemunhar até o martírio. Ele vai dizer, ajudai-nos, uma vez mais, a conservar a audácia dos grandes empreendimentos e, ao mesmo tempo, a paciência e o sentido de humildade de tudo o que principia. Mulher, ele vai dizer, nos ajude. Mulher de todo o universo, cristãs ou não crentes, vós é quem a vida é confiada, neste momento tão grave da história. E a última frase que termina essa carta, que eu achei maravilhosa, a vós compete salvar a paz no mundo. Meu Deus, olha o que o Papa disse a nós, ao término do Concílio Vaticano II, a vós, mulheres, crentes, não crentes, cristãs, mulheres de todo o universo, a vós compete salvar a paz no mundo. Nesse nosso processo de conversão, de entrega a Deus, de ser a diferença neste mundo, a nós compete salvar a paz no mundo. Um Papa, naquele tempo, estava ali dizendo que a humanidade precisa de cada um de nós. Outros papas também escreveram sobre nós. João Paulo II, eu cito aqui, ele vai dizer assim, neste amplo espaço de serviço, a história da igreja nesses 2 milênios, apesar de tantas coisas, conheceu realmente o gênio da mulher. Tendo em vista surgir no seu seio mulheres de primeira grandeza, que deixaram amplos benefícios e vestígios de si no tempo. E aí ele vai citar aqui tantos santos, tantas santas, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila e tantas outras. Essas mulheres que deixaram vestígios de si no tempo. Que vestígio de você tem deixado sobre este mundo? Qual é o vestígio que você vai deixar nessa terra? Qual é a força que você tem? Qual é o projeto que Deus lançou sobre você e que fez com que você fizesse a diferença neste mundo? A nós, mulheres, nesse tempo, compete uma vida de significados. Papa Bento XVI vai dizer assim, as próprias mulheres, com a sua própria motivação e força, com sua, por assim dizer, preponderância e o seu poder espiritual, saberão encontrar o próprio espaço. Olha que bonito, né? Ele dizendo isso, encontrar o próprio espaço. E o Papa Francisco disse também, mulheres, não se sintam hóspedes, não se sintam apenas hóspedes desse mundo. Vocês, ele vai dizer, têm que ser partícipes das várias esferas da vida social e eclesial. Ou seja, o Papa está dizendo que nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ter uma vida significativa, uma vida que tem uma direção. Onde é que você pode fazer a diferença? Às vezes, são coisas tão simples. Eu vejo na minha família, vejo no meio onde eu vivo, né? Mulheres que às vezes se encontram numa terça, numa quarta, numa quinta, para fazer um crochê, para tricotar, não fazer tricotar de fazer maledicência, né? Fofoca. Tricô mesmo. Sapatinho, meinha,
para ajudar um orfanato, um asilo. Mulheres presentes nas catequeses, nas crismas. Mulheres à frente de várias comunidades. Mulheres que estão aí se despontando como pregadoras, cantoras, animadoras, apresentadoras. Você pode não ser uma delas, mas onde você está, você pode fazer a diferença. Interessante, né? Foi justamente isso que eu trouxe ali. Eu me lembro bem na conclusão do meu curso de teologia. Eu fui descrevendo mulheres da igreja que fizeram a diferença. Como, por exemplo, Santa Catarina de Sena. Não sei se você sabia que Santa Catarina de Sena, ela era conselheira de papas. Ela aconselhava o Papa. Uma mulher naquela época. São Tildegarda era também uma outra conselheira. Uma mulher de Deus, doutora da igreja. Uma mulher que era musicista, que sabia muitas coisas sobre a área da medicina, que tinha dons extraordinários, carismáticos de cura, libertação, mas dons infusos também. Uma mulher que pregava em praça pública lá na Idade Média, naquela época em que a mulher não podia fazer nada. Uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher cheia do Espírito. Minhas irmãs, nós precisamos ressignificar a nossa história. O que é isso, Rogério? Encontrar sentido. Para que eu estou neste mundo? Eu descobri o sentido do para que Deus permitiu que eu estivesse nesse mundo, como consagrada, como mãe, como esposa. Eu descobri que na minha história, Deus me preparou para isso. Para esse dia, para esse momento em que eu vivo como missionária da Canção Nova, já há quase 30 anos. E você? O para quê? Qual é o filho de Deus, a filha de Deus, que o Senhor designou a você para que o leve para Ele? Qual a tarefa que ainda você precisa realizar neste mundo? Mas para isso você precisa ressignificar a sua história. Porque tem muitas mulheres que param nas suas dores. Eu não fui amada, eu fui abandonada. Eu vivi a pobreza, eu vivi a miséria. Eu não fui aceita. Eu não tive a felicidade de estudar. Onde é que eu vou encontrar significado para a minha história? Mas existe um para quê. Você está, onde você está, no lugar onde você está, na comunidade onde você está, onde você frequenta, e que você, mulher, e você, homem também, pode fazer a diferença. Na Bíblia tem uma história muito interessante de uma mulher, eu gosto muito de falar sobre ela, o nome dela é Esther. Conhece a história de Esther? Você sabia que Esther era uma refugiada? Uma mulher que teve que ser levada para um outro país, que perdeu os seus pais muito cedo e que foi criada pelo seu tio. Você sabia disso? Uma história pesada. Imagine você no lugar dela. Perdeu os pais, parentes, teve que ser transportada para um outro país que não era o seu, onde a sua religião não era bem vista, onde ela não podia se expressar. Onde a mulher, como ela, foi levada ao palácio do rei, né, para ser oferecida ao rei, para o rei escolher, o rei iria escolhê-la ou não, né, como esposa. E é isso que aconteceu com Esther. Esther foi levada ao rei, e o rei, vendo a sua beleza, né, se encantou, escolheu Esther como sua esposa. Será que Esther queria mesmo casar com o rei? Mas a vida de Esther tinha um propósito, um significado. Ela estaria no lugar certo, na hora certa. Quando o povo de Deus estava sendo ameaçado por um dos chefes do rei, né? Alguém que estava perseguindo o povo de Deus na sua religião, eles não podiam se manifestar na sua religião. Quando eles estavam sendo perseguidos, Esther estava no lugar certo, na hora certa. E você sabe o que ela fez, sabe?
O seu tio chegou nela e disse: Esther, você sabe por que você está aqui agora, não é? Você sabe por que Deus te colocou neste lugar? Foi porque você precisa interceder junto ao rei pelo nosso povo. Nós precisamos de você, Esther. Sua história foi sofrida. Você foi levada, foi trazida para cá. Você foi escolhida pelo rei. Eu sei, você sofreu muitas coisas, mas agora nós precisamos de você. Olha que bonito. Sabe o que Esther fez? Esther se vestiu de saco, jejuou, rezou, foi na presença de Deus, pediu para que o povo de Deus também jejuasse, rezasse, porque ela iria falar com o rei. E depois de ter jejuado, rezado, Esther se embelezou, né? Ficou bonita, cheirosa, e foi lá diante do seu marido, o rei. Quando ela chegou diante do rei, o que ela fez? Ela falou sobre aquilo que estava acontecendo com o povo? Não. Sabe o que ela fez? Meu rei, meu querido rei, em outras palavras, né? Estou te convidando para um jantarzinho. Isso pode levar também o seu assistente, o chefe, fulano de tal, aquele que estava perseguindo o povo de Deus, né? Esther foi muito esperta. Primeiro ela fez o quê? Jejuou, ela rezou, depois ela ficou bonitona. Foi ou não foi? E depois Esther foi diante do rei para falar tudo aquilo que estava no coração dela? Não. Ela foi falar e convidar o rei para um jantar. E depois do jantar, que o rei se maravilhou com o jantar de Esther, que ele estava ali bem tranquilo, aí Esther disse: meu rei, eu estou sendo ameaçada de morte. O rei: como assim? Eu sou judia. O meu povo está sendo ameaçado por esse vosso chefe que está aqui. E o rei, é claro, se revoltou contra ele e mandou um decreto, né? Dizendo que ninguém mais podia tocar no povo eleito, no povo de Deus, enfim. Esther, do jeitinho dela, sobre falar do jeito certo e na hora certa. E você que é mulher, sabe falar do jeito certo, na hora certa? Tem marido dizendo aqui para mim que não. Você costuma resolver problema com o seu esposo dentro do carro, dirigindo? Hã? Eu não. Eu já aprendi, né? De jeito nenhum. Tem que saber o lugar certo e a hora certa. E olha, um jantarzinho, né? A beleza, né? A Esther se arrumou para o rei, né? Tem mulher, né, que já chega chutando balde, né? Já falando de tudo quanto é jeito. Nossa, o homem já está estressado, cansado. Ele não vai ouvir nada, né? Ou então vai dar uma resposta atravessada. Mulher, com o seu jeito, você pode ganhar o mundo com o seu jeitinho, com a sua beleza, com a sua doçura, com o seu jeitinho de ser. Você pode fazer com que muitos corações endurecidos, né, se amoleçam. Não é você seduzir homens com a sua beleza, porque realmente, né, infelizmente, mulheres que ainda não tiveram encontro com Deus seduzem homens com a sua beleza, né, com a sua postura. Mas nós, o convite está ali. O Papa disse a nós, após o Concílio Vaticano, Deus falou: vós sois o meu socorro. Então, o papel que você precisa realizar precisa estar imbuído do Espírito, precisa vir a sua ternura para fora, sua beleza, sua verdadeira beleza. E você precisa descobrir o significado da sua vida, o para quê. Meu Deus, por que eu fui casar com esse sujeito? Uma família tão complicada dele. Porque talvez você tenha que ser o sinal para essa família complicada. Porque Deus me colocou, né, nesse trabalho. Tanta gente difícil. Pessoas que não conhecem a Deus, que não vivem os princípios de Deus.
Talvez ali, naquele lugar difícil, com o seu jeitinho, o seu jeito humanizador, o seu jeito de de ser socorro de Deus, você vai mudar aquele ambiente. Vai mudar aquele ambiente. Não sei se você já assistiu aquele filme, com certeza já, da Cinderela, né? Tem uma frase no final do filme que eu gosto muito, né? Que foi o que mais me chamou a atenção. Que a mãe da Cinderela disse para ela e deu o conselho: seja bondosa e seja gentil. Seja bondosa e seja gentil. Com todas as pessoas, com esse seu jeitinho de ser, você vai abrir muitos corações para ouvir a palavra de Deus. Não queira, né, converter o marido, o filho, né? Ali a força é com um jeitinho de mãe, de esposa, de filho. A gente vai conquistando um, conquistando o outro. Minha avó, mãe da minha mãe, né? Ela tinha o costume de reunir a família para rezar o terço. E sempre tinha uma coisinha depois do terço, né? Um agradozinho para conquistar, né, as ovelhinhas, né? Um lanchinho para conquistar. Vamos rezar o texto, mas eu faço um agradozinho também. Olha a Esther aí, olha o jeitinho de Esther. Mulheres cheias do Espírito, vocês podem fazer muitas coisas. E nesse livro, Mulheres Empoderadas do Espírito, eu vou ensinando justamente esse caminho de você superar os traumas da sua vida como Esther superou. Os traumas de alguém que ficou órfão, de alguém que foi levada para um outro país, que perdeu os seus familiares, que foi apresentada a um marido que ela nem conhecia, mas que ressignificou a sua história. Ela descobriu o para quê de todo o sofrimento que ela viveu. Ela disse: Deus tem um propósito em tudo isso. E ali, cheia de Deus, porque ela rezou antes, cheia de Deus, da graça de Deus, ela teve coragem e ela foi um sinal de Deus para o povo. Ela foi sinal de salvação para aquele povo que estava sendo perseguido. E você, tem coragem? Se não tem, peça o Espírito. E aqui eu vou ensinando a graça e a beleza de pedir todos os dons do Espírito. E não são só os carismáticos, que é o dom de cura, de libertação, discernimento. Não, são dons de santificação. Uma mulher cheia do dom da sabedoria. Meu Deus, quando aquela mulher fala, exala Deus. Quando ela fala, as pessoas são tocadas. Ela é cheia de Deus, cheia da sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Sabor de Deus. Ela tem sabor das coisas de Deus. Ela gosta das coisas de Deus. Ela procura as coisas de Deus. Isso é ter o dom da sabedoria. Uma mulher cheia de sabedoria, ela não sai resolvendo as coisas assim, né? De uma vez. Ela espera a hora certa, como Esther. Espera o marido chegar em casa, tomar um banho, né? Comer aquela comidinha gostosa, sentar, respirar, e ela vai dizer: olha, bem, então aconteceu isso com o nosso filho hoje. Bem, eu bati o carro hoje, né? Deixa para falar isso depois que, né, ele chegar em casa, comer, né, descansar, e aí ele vai acolher muito melhor. Pode ter certeza, com um jeitinho, com sabedoria, para falar sobre coisas difíceis, no trânsito. Não, minhas irmãs, vamos pedir o Espírito Santo para a gente saber a hora que a gente vai falar. Olha, eu testemunho para você, eu não falo no mesmo dia para o meu esposo não, viu? Eu espero, se ele não está muito bem naquele dia, né? Espero um pouquinho, rezo, aí depois com um jeitinho, né, eu vou lá e falo, né? E as coisas vão se resolvendo. As coisas vão se resolvendo. Seja bondosa, seja gentil, seja humanizadora, não seja afobada, seja cheia do Espírito, seja
uma mulher piedosa, uma mulher cheia da piedade de Deus. O que é uma mulher piedosa? É aquela que vive ali na igreja com as mãozinhas, assim, né, rezando. Pode ser até que seja, mas uma mulher piedosa é uma mulher que tem uma intimidade com Deus. E que, como ela é muito íntima de Deus, ela se sente filha de Deus. Essa é uma mulher piedosa. Ela se sente filha de Deus. E como ela se sente filha de Deus, quando a gente estuda o dom da piedade, é isso. Ela vê as pessoas como parte da sua família. Então, eu não conheço você, mas porque eu sou uma mulher de Deus, porque eu vivo e busco viver o dom da piedade, eu te vejo como meu irmão, como minha irmã. Então, eu não sou capaz de lhe fazer mal algum. Veja como é importante o dom da piedade. E o dom do temor de Deus não é um medo de Deus. O temor de Deus não é um medo, é um respeito profundo pelas coisas de Deus, pelos homens, um respeito pelos sacramentos, um respeito e uma vontade de nunca desagradar a Deus. Uma mulher cheia do temor de Deus, cheia do Espírito, empoderada do Espírito, ela nunca vai querer magoar a Deus pelo jeito que ela vai se vestir. Não, peraí, essa roupa está transparente, essa roupa está curta. Como que eu vou à missa desse jeito? Eu tenho um temor a Deus, eu tenho respeito por Deus. Então eu me visto bem. Aliás, a minha mãe sempre ensinava a gente, talvez a sua também. Domingo a gente vai na missa, a gente coloca qual roupa? A melhor, né? A gente não vai de shortinho, vai? Shortinho é para a gente ir na praia, gente, né? A gente vai com a melhor roupa. Isso é ensinar, né, ter o temor de Deus, o respeito pelas coisas de Deus, a busca. Uma mulher, por exemplo, cheia da inteligência de Deus, dom do Espírito Santo de Deus, ela vê além. Ela olha uma situação difícil aqui, mas ela enxerga lá na frente, ela enxerga o propósito de Deus. Espera aí, Deus fechou essa porta aqui, mas Ele vai abrir a outra. Ela não se desespera diante das situações que estão diante dela, porque ela tem a inteligência de Deus, a ciência, a inteligência de Deus. Olhar os fatos, acontecimentos aos olhos do Altíssimo, como Maria, mãe de Jesus, a palavra vai dizer, ela guardava todas as coisas no coração. E ela meditava sobre aquilo. Então ela não se apressava em concluir as coisas. Ela sabia que o Altíssimo estava ao seu favor, estava sobre ela a graça. Então ela não se apressava. Ela se apressava para quê? Para fazer o bem. Ela foi depressa para a casa de Isabel. Por quê? Porque dentro dela havia um gosto pelo bem das pessoas, uma vontade de ajudar, um espírito de caridade muito forte. Ela atravessou aquele deserto até a casa de Isabel. E ela viu quando faltou vinho, não é? Por isso que é a mãe do agora. Faltou o vinho porque ela percebeu que ali eles estavam precisando. Mas por que será que ela percebeu? Porque diz que Nossa Senhora estava ali servindo. Ela se colocou à disposição, ela viu antes dos empregados. Então, uma mulher cheia da ciência de Deus, cheia da inteligência, ela vem além. Ela vem além das situações. Ela já reza antes, né? Ela já entrega a Deus. Ela não se apressa em concluir as coisas, ela se apressa em rezar diante das situações. E ela olha além. Olha além. E é por isso que nós vamos pedir aqui, quando nós rezarmos hoje, para que nós mulheres, e homens também que estão aqui, porque o homem também precisa ser cheio do Espírito, né? Para que nós sejamos cheios dos dons. Para que nós, como Paulo VI escreveu, a nós compete a paz na humanidade. Numa humanidade em que determinado país está legalizando o aborto e colocando na sua Constituição como lei o aborto.
Havia mulheres ali, e que pena que elas não eram empoderadas do Espírito, né? Mas elas eram cheias da mundanidade. Nós vamos pedir essa graça a Deus, vamos ficando em pé, vamos pedir os dons do Espírito. Em primeiro lugar, vamos rezar pelas mulheres que estão aqui, né? Você que é homem, que está aqui, direcione a sua mão com carinho para essa mulher que está aí, perto de você. Pode ser que você nem conheça. Você que está em casa rezando, ouvindo pela rádio. Tem alguém trabalhando com você. Você não pode rezar em voz alta, não tem problema. Reza no coração. E vá pedindo o Espírito Santo de Deus, que vá batizando essa mulher no poder do Espírito. Essa mulher precisa redescobrir que ela é socorro de Deus para a humanidade. Ela precisa redescobrir o papel dela. E você precisa rezar por nós, mulheres, nesse momento, para que, cheias do Espírito, nós possamos realmente fazer a diferença neste mundo. Levanta seus braços e vá pedindo: eu preciso de Ti, ó Espírito Santo. Vá rezando e vá pedindo com as suas palavras. Vem, Espírito Santo de Deus, enche-me, capacita-me. Vem, Espírito Santo de Deus, me dá a graça de todos os dons. Que eu seja uma mulher nova e que verdadeiramente eu descubra ou redescubra o sentido pelo qual eu estou neste mundo, o significado da minha vida. Que o Senhor me dê coragem para assumir o meu posto neste mundo, no lugar onde o Senhor desejou, onde eu posso fazer a diferença. Vem, Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, de temor, Espírito de ciência, de inteligência, Espírito de parresia, de coragem. Há muitas mulheres medrosas, acomodadas dentro da sua casa, com a sua família, onde a sua comunidade está precisando de você. Você deixou a sua comunidade, deixou de servir a sua paróquia. Parresia, minha irmã, seja cheia do Espírito, seja empoderada, cheia do poder, sim, mas do alto, do Espírito Santo. Que o Espírito Santo revigore a você, mulher, que foi vítima, sim, de uma sociedade que te machucou, que talvez te oprimiu, mas que você redescubra o significado da sua vida como Esther. Ser batizada no Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. E agora, homens e mulheres, levantemos os nossos braços, peçamos: vem, Espírito Santo de Deus, me dá a graça de todos os dons. Eu preciso de ciência, eu preciso de piedade, eu preciso de temor, eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria, eu preciso de parresia, eu preciso do Espírito Santo. Vá soltando a sua voz, orando no Espírito. A imagem que o Senhor me dá são de mulheres e homens amarrados em si mesmos, seus problemas, nas suas chagas, suas feridas, nas suas culpas, nas suas acusações, parados no tempo, parado no tempo. Meu irmão, ser cheio do Espírito, do sopro do Espírito, que o Espírito desamarre você, para que você possa mudar esse mundo. A você compete a paz no mundo, a você compete a construção de um mundo novo. Se liberta, meu irmão, ser revestido pelo Espírito Santo. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. Levanta seu braço lá em cima e peça, clama. O meu coração está
está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito, canta. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. Mais uma vez, vem Espírito de amor. Solta a sua voz no Espírito. A palavra interior que me vem, Senhor, dizendo a nós: eu preciso de vós, eu preciso de vós, eu preciso de vós. Seja você homem ou mulher, o mundo só está assim porque existem muitos acomodados. Existem muitas pessoas que estão olhando apenas para o seu umbigo, que estão somente preocupados com a conta de luz, de água, com aluguel, mas não estão preocupados em proclamar o reino de Deus, que estão acomodados em suas casas, que passam o final de semana inteiro diante de uma televisão, não é capaz de fazer uma visita para o doente, de visitar alguém que está longe de Deus, de se colocar à disposição da paróquia para ser um ministro da Eucaristia, para cantar numa missa, para tocar numa missa. Meus irmãos, quantas paróquias estão precisando? Talvez a sua esteja precisando de você. E se Deus está te chamando a uma vocação, uma comunidade, um instituto religioso, vai, meu filho. A vós compete a paz no mundo, mas ser cheio do Espírito, porque se não for pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos nada. Não é pela força, diz o profeta Zacarias, é pelo poder do Espírito, é pela unção do Espírito, Espírito de sabedoria, de inteligência, de temor, de ciência. É esse Espírito Santo que está sobre mim, está sobre você, porque ele não é só meu. Esse Espírito Santo não é só meu, não é só da Rosinalva, não é só da Canção Nova, ele é seu também. E talvez você seja uma Catarina de Sena que está aí escondida, uma irmã Dulce que está aí apegada às suas coisas. Talvez você seja uma Santa Eudilgada que tem ali tantos dons, tanto para medicina e tantas outras coisas, e que pode muito bem servir a este mundo.
Espírito Santo, e vá suscitando na igreja, nesta igreja pelo qual rezamos hoje, homens e mulheres de Deus capazes de salvar o mundo, homens e mulheres de Deus cheios do poder do Espírito, ungidos, capacitados. Coloque a mão sobre a sua cabeça, ora no Espírito e vá dizendo ao Senhor: me capacita, Senhor, me capacita para aquilo que o Senhor deseja. Eu quero. Vem, Espírito Santo de Deus. Ora la balaria la maria la maria. Kiririera la mario. Kiririera la maria. Kiririera la maria la balaria la maria. La mario la. Kiririera la. Levanta seu braço, canta.